Então, todo mundo vai ser marcado. Ou vai ser selado por Deus, ou vai lavar a sua roupa no sangue do Cordeiro, ou então vai ser marcado pela besta. Eu acho até curioso, né? Porque o verbo é diferente, né? Selado é diferente de marcado. Marcado parece que tem de boi, né? De vaca, né? Chega lá e enfia um trem, um ferro quente e marca a pessoa, né? Então, ou é marcado ou é selado por Deus, ou a pessoa vai lá, pega as suas vestes e lava no sangue do Cordeiro, ou então termina que vai ser o quê? Marcado pela besta. Que jeito que vai ser essa marca? Tudo que é humano. Você pode ver que nada rompe o que? O 6. Fica no quê? No 6. Porque o número pleno não é 6, é 7. Quando fala do 7, Espírito de Deus. Aqui não, fala 6, 6, 6. É como se fosse uma trindade humana. Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a harpa. Entoavam um novo cântico diante do seu trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias de Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Então aqui pode pensar, são esses que não se macularam com mulher. Fala assim, não, então esses aqui, eles não casaram. Não, quando fala, está falando de mancha mesmo, de uma vida o quê? Desregrada. E não está falando de uma pessoa que não pecou, porque já falou que se for por conta de não ter pecado, não existe nenhum. Não há nenhum justo, né? Diz lá nos Salmos e lá em Romanos. Não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Todos se perderam. Mas Deus fez cair sobre Cristo, o Cordeiro, o pecado de todos eles. Então esses 144.000 fala muito que daquela igreja do Antigo Testamento, tal como está escrito lá no capítulo 7, né? Então fala aqui de pessoas que estão o quê? Totalmente limpas. E a gente sabe que não existe ninguém limpo que não tenha sido limpo por Jesus, porque todos nós estávamos o quê? Sujos. Então quando fala de 144.000, lá no capítulo 7 fala de 144.000 e fala de uma multidão que ninguém pode contar. Então tudo isso, a linguagem apocalíptica é muito simbólica, mas ela aponta, porque sempre quando fala de 12 é o número da igreja. A igreja no Antigo Testamento tinha o número 12, que era o que? Os 12 patriarcas. E a igreja do Novo Testamento também tem o número 12, que são os 12 apóstolos. Tinham 70 discípulos, mais os 12 apóstolos. Ela é fundada o quê? Na doutrina dos apóstolos. Ah, mas o Judas se perdeu. Pois é, mas Jesus foi lá e colocou o quê? O apóstolo Paulo, e chamou o apóstolo Paulo. E o número não mudou, é 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Então, quando fala dos 144.000, está falando da igreja do Antigo Testamento, né? Que é da onde nós saímos, né? A igreja que nos deu Jesus. Jesus nasceu o quê? De Israel. E aí apareceu que esses estão com o Cordeiro.
Só que aí o anjo aparece o quê? No meio do céu, e ele tinha o quê? O Evangelho. Então está pregando o quê? Os do Novo Testamento. Qual que é a pregação? O Evangelho eterno. Para cada nação, tribo, o que está sendo pregado? Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque está chegando o quê? A hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aí veio a segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do fino da fúria da sua prostituição. Olha que a Babilônia nem apareceu ainda no Apocalipse e já fala que ela caiu, porque ela vai aparecer mais para frente. Mas aqui já fala o quê? Que ela nem apareceu, mas aqui já tem o anúncio que ela vai o quê? Cair. Porque a Babilônia é o lugar dos prazeres. É o lugar onde muita gente se distrai. Se distrai por conta dos prazeres. E o que a Babilônia faz? Ela embebeda as pessoas que com fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esse outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado em mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então você vê, são, aparecendo aqui vozes, A primeira voz aparece a partir de o Cordeiro e os 144 mil. O anjo vem voando e fala, o Evangelho eterno, e é para o seguinte: temei a Deus, dai-lhe glória. A segunda voz, a Babilônia caiu. A terceira voz, falando assim, estou avisando, se alguém adora a besta e a sua imagem, vai beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, e aí isso vai ser o quê? Pelos séculos dos séculos, sem descanso, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e da fé em Jesus. Então ele está falando o seguinte: olha, não caia nessa, custa muito caro se deixar enganar. Quarta voz: então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Nossa, mas quando fala com uma pessoa morreu, dá vontade de chorar, Mas por quê? Porque a nossa visão ainda está do lado de cá. Porque aqui fala assim: quem morreu no Senhor é um bem-aventurado. Agora o dragão não pode tocar ele, nem a besta, nem ninguém. Você lembra lá quando falou que o dragão foi expulso do céu? O que houve a voz lá falou? Alegrai-vos, ó céus, porque foi expulso. Tipo assim, fez uma faxina aqui não dá mais não. Então pode ficar alegre. Aonde? Aqui. Mas depois fala assim, ai da terra. Por quê? Porque está lá, aqui não está mais não, mas lá está. E quem morre do Senhor? Aí vai para o céu. Aí não tem dragão mais não. Aí não tem besta mais não. Não tem falso profeta. E também não tem Babilônia. Com quem que ele está? Com Jesus. Fazendo o quê? Reinando com Cristo. Como assim reinando? Jesus está reinando? Está. Mas o mundo está essa bagunça, como é que você fala que Jesus está reinando? Está reinando. Sabe por quê?
porque tem gente que está convertendo. Então aquele reino assim está sendo implantado. Ele ainda não puxou a rede, é como se ele estivesse pondo as redes, né? E os peixes estão gastando nela. Aí você fala assim, não, mas tem muito peixe solto no mar. Mas na hora que puxar a rede, quem é dele vem. E depois o resto? Diz que vai destruir no fogo e no enxofre. Então ele já está reinando. Por que ele está reinando? Quando ele chegou no céu, o dragão foi expulso de lá. E lá fala que ele se assentou aonde? À direita de Deus. Lá em Apocalipse 5, fala que ele foi lá e pegou da mão de Deus o quê? O livro, com os selos. Por quê? Porque ele era digno. Que não tem nome acima dele, no céu, na terra ou debaixo da terra. Então ele está treinando. Mas não consigo enxergar isso. Pela fé você consegue. Com esses olhos que você tem aí que a terra há de comer, não consegue mesmo não, porque a gente vê, parece que está tudo bagunçado. E por isso que o Apocalipse foi escrito, para revelar que as coisas não são aquilo que elas parecem que são. As coisas são do jeitinho que Deus falou que seria. Foi por isso que Jesus se deixou o quê? Matar, porque ele sabia o que estava fazendo. A gente tem muita dificuldade com a morte. Por quê? Porque a gente não passou pela experiência dela. Mas quando você estiver na presença de Deus, né, aí a Bíblia fala que vai ser o quê? Delícias perpétuas. Não, então eu quero morrer. Não, você não pode querer essa coisa. Porque você não sabe qual é o projeto de Deus. Você não sabe qual é o plano de Deus. Você não sabe o que Deus quer que você faça aqui na terra. Então também não quero morrer. Também você não pode querer isso. Porque se Deus quiser, o que é melhor? O que Deus quer. Bem-aventurados os mortos, sim, diz o Espírito, para que descanse. Então quem morreu, descansou. Só que as obras que ele praticou, vai o quê? O acompanhar. Então nós olhamos aí as 4 vozes, né? E aí vai vir agora o que? A ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quem é que está sentado nas nuvens? Se você for ver lá em Daniel, fala que é o Filho do Homem, igual fala aqui. No início do Apocalipse fala assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. E aqui fala que quando ele vier, ele não vem para semear. Hoje à noite nós vamos pregar aqui sobre semeadura, porque a gente está fazendo a exposição de Marcos, e o capítulo de hoje é sobre semeadura. Quem semeia não tem o objetivo de semear. Quem semeia tem o objetivo de colher. Agora, se quer colher, por que está semeando? Porque se não semear, não colhe. Quando Jesus esteve aqui, o que ele fez? Semeou. E quando ele voltar? Colher. Quando ele veio aqui, ele veio o quê? Com uma semente. E quando ele voltar, ele vai voltar o quê? Com a foice. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saindo do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e envidimou o que? A videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade,
e correu o sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Então são duas colheitas. A colheita do Filho do Homem, ele vai colher o que? O que ele plantou. E depois vem o que? A ceifa do anjo. Né? Qual que é a diferença? Né? Jesus vai colher o que ele semeou, e o outro vai colher e vai jogar no lagar, que é o lugar onde se faz o vinho, não é? Fala assim, o lagar da cólera de Deus. As pessoas que vão ser o quê? Pisoteadas. E vai ser o quê? Muito sangue, porque numa extensão de 1.600, né, estádios. Aí entra o Apocalipse 15, que aí vai ser as 7 taças da ira. Então, terminando aqui no 14, né, que é o capítulo 12, 13 e 14. Aqui só fala que a Babilônia vai cair, mas apresenta para a gente a besta da terra, do mar e a besta da terra. E apresenta também o dragão e o que o dragão tinha na cabeça. Ele queria matar o descendente, não deu conta. Aí ele está nervoso agora, o que? Com a mulher. Que o descendente já está lá com Deus, não tem jeito de entrar lá, porque não tem jeito de ele entrar mais, acabou. Então ele não conseguiu, olha só, ele nasceu descendente, não conseguiu matar lá com Herodes, certo? Depois ele não conseguiu engabelar esse descendente com a tentação que ele arrumou. Depois ele falou assim, não, agora eu consegui matar, porque está na cruz, né? Só que ele não sabia que na hora da cruz ali, ele estava ferindo o calcanhar, mas Jesus tinha o que? Esmagado a cabeça dele. Por quê? Porque Jesus não enfrentou ele numa força terrena. O que Jesus fez? Ele não pegou espada. O que ele fez? Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ele morreu? Morreu. Só que ele ressuscitou. E agora ele não morre mais. E ele está onde? No céu. Fazendo o quê? Reinando. Com quem? Com todo mundo do céu, mas as almas daqueles que já morreram em Cristo. A gente vai ver isso muito bem feito no capítulo 19. Aparece lá no capítulo 6, que eles estão debaixo do altar, pedindo a Deus, escuta, como é que vai resolver essa parada? É mais para frente, então está na hora. E no capítulo 19 vai mostrar o quê? O reinado de Cristo e dos que morreram nele. É o reinado lá depois de 1000 anos. E aqui depois aparece o quê? Que quando ele viu que não dá conta da mulher, o dragão, o que ele faz? Ele chama os aliados dele. Então a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. A besta que vem do mar persegue a igreja. E a besta da terra seduz a igreja. Com o quê? Com competição. Embora a palavra não seja do cordeiro, a aparência é. Embora a palavra, o jeito de falar seja igual ao do dragão, só que ela faz milagres, prodígios, sinais. Aí o pessoal fala assim, puxa, ela tem poder. E por conta desse poder, eles se prostram e ela faz o quê? Olha, para adorar a besta que vem. Na realidade, vamos fazer agora uma imagem da besta. Aí fez a imagem da besta. Na realidade, elas estão adorando quem? O dragão. E essas pessoas estão marcadas. 666. O que quer dizer isso? Elas vivem conforme o mundo. Aí depois aparece Jesus com 144 mil, 4 vozes. Uma voz fala, ó, o evangelho eterno está sendo pregado, teme a Deus, né, e guarda os mandamentos e volta para Deus. Aí o segundo fala assim, ó, Babilônia vai cair, né? E aí
tem mais duas vozes antes da ceifa. Quer ver? Aí a terceira voz é o seguinte, ó. Primeira voz, o evangelho está sendo pregado. Segunda voz, Babilônia vai cair. Terceira, quem adorar a besta vai para o lago de fogo e enxofre. E vai se deparar com a ira de Deus. Quarta voz, quem morrer por conta da fidelidade com Deus é uma pessoa abençoada. Vai descansar das suas canseiras, das suas fadigas, porque as suas obras o acompanham. Vai ver que a sua fidelidade não foi em vão. E aí depois vem o que? O Filho do Homem fazendo a ceifa dos salvos. Depois vem o anjo fazendo a ceifa dos amaldiçoados. E aí fala que isso vai ser uma coisa muito, muito triste. E depois nós vamos entrar no capítulo 15, que vai começar a recontar a mesma história. Só que cada vez a intensidade ela vai aumentando mais. Você vai ver que no capítulo 15 não vai contar mais a história assim, a terça parte. Então, agora o pau quebrando mesmo, agora é tudo. Mas você parece a mesma coisa, só que a intensidade aumenta. O que quer dizer isso? É como se Deus tivesse o quê? Dando oportunidade, mas está chegando um tempo que está chegando um tempo final. A pessoa não tem jeito dela resolver mais. É igual se você pegasse uma laranja e fosse o quê? Espremendo. Chega uma hora que não tem mais suco. Aí você vai ter de pegar aquele bagaço lá e jogar o quê? Fora. Então, na realidade, o que Deus está fazendo com essa terra? Está oportunizando. Através do quê? Uma coisa só, a pregação. A pessoa não vai poder confiar nem no milagre, porque às vezes o milagre, quem está fazendo, é a besta. Então o Evangelho de Jesus, que vem no coração, que fala que nós somos pecadores, mas que Jesus perdoa os nossos pecados. Esse Evangelho que fala que a gente não pode viver nesse mundo como as pessoas vivem. Esse Evangelho que fala que o juízo está se aproximando. Esse Evangelho que fala, ó, a Babilônia nem apareceu ainda, mas já vai cair. E quem adorar a besta, vai dançar. Esse Evangelho que nos chama que a sermos testemunhas fiéis. A gente dá conta disso? Sozinho não. Por isso a gente precisa o quê? Do Espírito Santo, da Palavra de Deus e dos irmãos. Então é muito importante como que a gente gasta o quê? O nosso tempo. Porque você pode ter um braço, se você não fizer exercício, o músculo vai crescer? Não vai. Você pode ter um entendimento, você tem um tempo igual ao outro tempo. Como que a gente gasta o nosso tempo? É nos alimentando de Deus? Ou ficando tranquilão lá na Babilônia? É isso que a gente tem de saber. Tá bom? Querido Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que esses conhecimentos, ó Pai, nos levem, ó Pai, a temer mais o Senhor, ó Pai. Senhor Deus, a abandonar, ó Pai, esses pensamentos, ó Pai, que nos assediam, ó Pai, no sentido de nos afastarmos do Senhor. Senhor Deus, de tentarmos resolver as coisas, ó Pai, na força do nosso braço, na força do nosso entendimento. Que nós possamos entender, ó Pai, que nós somos do Senhor, é o Senhor, ó Pai, que cuida de nós. E que nós possamos, ó Pai, ter uma vida, ó Pai, tranquila, reta. Senhor Deus, uma vida vigilante, uma vida atenta, ó Pai, àquilo que é a nossa missão aqui nessa terra. E que a gente não caia, ó Pai, na bobagem, ó Pai, dessas coisas mirabolantes, essas coisas, ó Pai, muito articuladas, ó Pai, no sentido, ó Pai, de como nós fôssemos, ó Pai, as únicas pessoas na terra, ó Pai, desprezando os outros.
que nós possamos trabalhar, ó Pai, com diligência e colher, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer que nós colhamos, ó Pai, que nós possamos estar onde quer que o Senhor quer que nós estejamos, ó Pai, fazendo o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, no nome santo de Jesus, e que nós possamos, ó Pai, cada vez mais estarmos mais próximos do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.